agora nós vamos ter uma mesa redonda, cujo tema é gases alternativos ao SF6. Pode vir. Bom dia, pessoal. Não tive a oportunidade de cumprimentar todos hoje. Então, daremos início à mesa redonda, como o seu Paulo disse, gases alternativos ao SF6. Vou apresentar os participantes. Então, Paulo Fernandes, ele é engenheiro químico formado pela UERJ, com especialização nos Estados Unidos em resíduos industriais e emissão atmosféricas. Mestre em polímeros pela UFRJ, foi pesquisador da CEPEL e COPEL e consultor da ONU no projeto de PCBs. Ele é auditor ambiental formado no Reino Unido. Atuou em Westinghouse e SD Myers. Ex-diretor técnico da Mineraltec, ele é diretor administrativo da Vegor, com ampla experiência em óleos isolantes. Compõe também a mesa redonda Rodner Pereira, da COPEL. Ele é engenheiro sênior da COPEL com 18 anos no setor elétrico. Atua em normas de manutenção e gestão de projetos em subestação. Mestre em engenharia elétrica pela UEL, ele é especialista em proteção de sistemas elétricos. Possui MBA em executivo e em gestão de projetos pela FGV, com foco em inovação, eficiência e segurança das redes elétricas. E Nelson Takal. Nelson é graduado em Publicidade e Propaganda. Ele pediu para eu não falar isso. Mas explica, ele é tão comunicativo. Então, ele é em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, com MBA em Marketing pela FGV. Ele é membro do COBEI e coordena comissões da ABNT. Atuou em diversas empresas conhecidas, Ericsson, Armstrong e ABB, Hitachi Energy, entre outras. Participa de comitês e é congressista em eventos do setor elétrico, como o SIGRE, com forte atuação no setor de alta tensão e infraestrutura elétrica. Tá bom. Deu? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, Roger, por estar aqui com a gente. Obrigado pela sua oportunidade de a gente debater esse tema, que é um tema muito premente na Europa agora, e principalmente nas empresas que buscam um ESG forte, né? Porque é um tema bastante complexo daqui para frente. Nós vamos começar com o Paulo apresentando um resumo dos gases que a gente tem agora, né, para que a gente possa avançar um pouquinho. Paulo, por favor, obrigado. Tem que pegar o passador aqui. Eu vou fazer uma reprise rápida do que eu falei ontem. A ideia é a gente conversar rapidamente sobre o que existe e as diferenças mais importantes entre cada um deles, né? O mais usado até hoje é o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. E o que ele tem de importante e o que ele tem de muito bom e de não tão bom assim. O SF6 ele tem uma resistividade e uma capacidade de resistência ao impulso elétrico muito elevada. E ele tem uma rigidez elétrica muito maior que a do ar, então, por isso, ele é usado em isolamento de uma forma geral. Além disso, o SF6 tem uma capacidade de extinção de arco muito boa, porque é uma molécula formada por dois elementos muito eletronegativos. Eu vou ver se aqui está a molécula dele. Ela é uma molécula muito simétrica, então não tem polaridade elétrica nenhuma, por isso é muito isolante. E é formada pelos dois elementos, ambos muito eletronegativos. Isso forma ligações muito fortes. De tal maneira que, na ocorrência do arco,
Essa molécula se decompõe nos seus átomos, porque a temperatura e a energia dentro do arco é muito alta, e esses átomos, tão logo a temperatura abaixa, eles se recombinam, preferencialmente entre si mesmos. Então, assim, qual é a diferença do SF6 para alguns outros gases? O enxofre, mesmo que haja alguma contaminação de ar e umidade, ele vai preferencialmente se ligar novamente ao flúor, porque o flúor é muito mais eletronegativo do que o restante que tem lá. Então, a formação de produto de decomposição ela ocorre, mas é muito pequena. Isso confere uma vida muito longa, tanto para o gás quanto para os produtos, para os equipamentos que utilizam esse gás. Ele tem também toda essa energia que ele absorveu na forma elétrica para se decompor, quando recompõe, ele devolve na forma de calor. Isso faz o processo de refrigeração do equipamento acontecer no momento dessa recombinação. Então, ele libera aquela energia em forma de calor, aquela porção se expande, faz o gás circular dentro do equipamento e refrigera. Esse é, basicamente, as características do SF6. Qual é o problema hoje do SF6, né? Ainda não consegui voltar, acho que é aqui. Isso, agora aprendi. O que se discute hoje sobre o SF6 e por que estamos aqui conversando isso aqui, né? Afinal, o hexafluoreto de enxofre, como a gente viu, ele é um produto muito estável. Então, ele entrou na atmosfera, ele não se decompõe mais. Então, ele vai permanecer no ambiente quase que indefinidamente. E, além disso, ele é um gás que absorve muita radiação infravermelha. Todos os nossos instrumentos de medida de SF6, detetor de vazamento, análise em laboratório, a gente usa muito a absorção dele infravermelho porque ela é muito intensa. Infravermelho é calor, são sinônimos, né? Então, é um gás que fica na atmosfera, absorve calor, e é um gás que não existe naturalmente. Então, ele é um fator de aquecimento global. É uma preocupação que esse produto seja lançado continuamente na atmosfera. Os níveis de SF6 na atmosfera hoje ainda não trazem contribuição significativa ao aumento da temperatura quando relacionado com outros gases. No entanto, se o lançamento permanecer por muitos anos, daqui a 50, 60 anos, isso vai ser um fator importante no aquecimento. Então, por isso, tem se buscado gases alternativos. Além do SF6, é possível fazer o isolamento elétrico com nitrogênio, sob pressão, com ar, sob pressão também. Qualquer gás, as características elétricas dele melhoram conforme aumenta a pressão a qual ele está submetido. É uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Se ele virasse líquido, aumentava mais ainda. O nitrogênio e o ar comprimido são também utilizados em isolamento elétrico. O ar, como eu falei ontem, na verdade, ainda é o gás isolante mais utilizado no mundo, né? Porque toda a linha de transmissão é isolada a ar, né? O nitrogênio sob pressão também é utilizado. Podem ser utilizados também equipamentos de interrupção, porém, a capacidade de extinção de arco é bem menor do que a do SF6, significativamente menor. O dióxido de carbono também é uma possibilidade de utilização. O dióxido de carbono tem também uma boa capacidade de isolamento elétrico, todos eles menor que a do SF6, né? Mas o dióxido de carbono, a capacidade de isolamento ainda é um pouco maior que a do arco, e ele é um pouco mais eficiente na extinção de arco, por um motivo parecido com o do SF6. O dióxido de carbono é uma molécula mais complexa, ela se decompõe também sob a ação do arco e se recompõe também em boa percentagem, porque o oxigênio também é um elemento muito eletronegativo. Então, ele forma preferencialmente dióxido de carbono de volta, só que ocorre também a formação do monóxido de carbono e a formação de carbono, que é o carvão, a carbonização que a gente vê nos eletrodos, aquele negócio preto que fica em cima é o carvão que se forma por causa da decomposição do dióxido de carbono.
Essa aí é uma comparação aproximada das propriedades de cada um. Ali a barra laranja, que é a maior, é a rigidez elétrica, né? A capacidade de interrupção é aquela amarelinha. A gente vê que o CO2 não é tão pior que o SFC, mais ou menos a metade, né? O ar é que é bem menos, tem uma capacidade bem menor de interrupção de arco do que os dois outros. Então, o CO2 é muito bom também para interrupção de arco e tem uma rigidez elétrica muito boa. O que se tem hoje oferecido como alternativa ao SF6, a discussão que nós temos hoje é que, se a gente fosse já o SF6, colocar CO2, ar comprimido, alguma dessas alternativas nos equipamentos que nós usamos hoje, seriam equipamentos muito maiores. A gente também não poderia trocar o gás nos existentes, porque todo o cálculo elétrico seria diferente. O cálculo eletromecânico, o projeto eletromecânico teria que ser outro para a gente poder utilizar o CO2. Então, hoje, existem algumas alternativas. A que tem sido mais presente no mercado hoje, eu acredito que o Takao vai falar um pouco melhor, são os gases compostos por uma mistura do CO2, que a gente vê que leva ali 86,5%, então, basicamente, é o dióxido de carbono, com um aditivo, que é o C4F7N, que é uma perfluornitrila. Os perfluorcarbonos, que são compostos só de carbono e flúor, são também produtos que têm a característica de poderem estar no estado gasoso, também são compressíveis como o SF6, podem ser liquefeitos a pressões não muito altas, portanto, facilitam o transporte, facilitam o manuseio. E ele tem uma rigidez elétrica muito elevada, ele confere um aumento de rigidez elétrica para mistura significativo, de tal forma que essa mistura aí do dióxido de carbono com esse aditivo do C4F7N é comparável ao SF6 em termos dielétricos. Tem um pouquinho de oxigênio ali para compensar aquele efeito que tem o gás carbônico quando ele sofre a decomposição. Para diminuir a tendência de formar carvão, o pessoal adiciona oxigênio na mistura para reagir com esse carbono, que reagiria consigo mesmo. A gente coloca um pequeno excesso de oxigênio para que forme dióxido de carbono outra vez e dê menos carvão, menos monóxido de carbono. Então, essa mistura tem um comportamento muito semelhante ao do SF6 em termos de isolamento e capacidade de extinção de água. Tá bom, pessoal? Então, isso é o que tem de alternativa hoje. Eu aqui concluo minha parte aqui, passo para o nosso moderador aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado. Por favor, pode colocar outra apresentação? Eu não ensaiei nenhuma piada nesse momento e tal, então vamos lá distrair um pouquinho, a gente podia cantar alguma coisa aqui e tal. Então, é difícil achar um slogan para as nossas empresas, né, que trabalham com gás. A gente já pensou em assim, slogan. Isso. Chegou o pessoal do gás, mas exatamente, isso é muito importante, esse negócio que você pensou, porque se nós você somos os caras uma empresa dos gases, chamada SF6, tá certo? E isso não vai se perpetuar pelo futuro a longo prazo. Precisa pensar um outro nome para a empresa daqui a pouco, hein? Porque isso vai ter que mudar. Então, a gente está pensando num nome, mas, entendeu? Gás é conosco, né? Tragam seus gases para nós, é chato isso, né? A gente chegar nos clientes, chame o pessoal dos gases. Né? Isso, Edu, alguma coisa assim. Fátima, consegue?
Oi? Não, mas precisa mudar para a outra apresentação. Para a minha apresentação. É. Essa era a dúvida, então. Estavam esperando que a gente mudasse aqui, meu Deus do céu. A comunicação não é o que a gente fala, a comunicação que chega lá, né? Eu estava pensando que eles estavam colocando a minha apresentação. Essa aí. É, exato. Obrigado. Pessoal, então, só para a gente estar nivelado, tem gente com diversas áreas de conhecimento aqui, tá? O Paulo já deu uma informação muito importante de onde estão as aplicações de gás hoje em dia e onde hoje praticamente quase todos os equipamentos têm o SF6 na isolação. Né? E o que acontece como o Paulo disse, desde o protocolo de Kyoto foram sendo colocadas restrições à aplicação do SF6, né? E uma das últimas está na aplicação em elétrica em alta tensão, principalmente. Então, uma das coisas que a gente fala muito, e acho que é muito prestar atenção no que está acontecendo, porque o bom é aprender aí com os erros dos outros. Certo? E olha só, em 2027, eu arredondei essa conta aqui, porque é 1º de janeiro de 2028, não será mais possível instalar equipamentos de 145 kV na Europa, na União Europeia. Isso é significativo, mas, então, isso é final de 2027. Em 2031, final, né, equipamentos de 145 kV acima, né, também não poderão ser mais instalados SF6. Existem diversas exceções, pessoal, isso não é uma coisa assim, escrito na pedra, tá? Que não pode nada. Né? Alguns modelos poderão ser utilizados, então será possível, mas as restrições serão significativas e daí para frente. Tá? Então, com base nessa legislação, tá? Como o Paulo comentou, foram estudadas alternativas, tá? Por SF6, que tem uma performance muito boa, tá? E os outros gases que, vamos dizer assim, são viáveis. Né? Tem questões dialéticas, questões de dissipação térmica, performance, blá, 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 e se eles são comercialmente, vamos dizer assim, viáveis, porque não adiantava fazer um negócio muito caro. Lá atrás, há muito tempo atrás, quando éramos ABB, teve uma GIS com C5 PFK. Ela está instalada até hoje lá, mas o preço do gás era inviável, era muito difícil e só estava na mão da 3M. Tá? Então, essa mistura do C4FN, ela foi feita junto com a 3M. A 3M anunciou já que ela não vai continuar com essa linha de produtos de vida infinita, e então isso foi licenciado para outras empresas e nós temos fabricantes agora alternativos para isso. Tá? Então, com base nessas curvas, né, nós, da Hitachi Energy, então, temos uma linha de disjuntores que já tem mais de 1.000 unidades dessas aqui, né, que são fabricados há mais de 10 anos com CO2 e O2. Tá? É uma linha que tem já mais longeva. Tá? Como o Paulo comentou, houve um acordo lá atrás, então, entre nós e a GE, tá, prosseguir com o uso do C4FN, tá? E nós, então, temos disjuntores de tanque morto, tá, e GIS com essa mistura. Então, desculpa, vou até voltar para ser mais... desculpa. E agora, hein? Vamos ver. Nessa mistura, tá, que são disjuntores isolados a ar, mas aqui dentro, então, nós só temos isoladores poliméricos, e aí essa aplicação em câmaras poliméricas, tá, nós temos o C2 e O2. Tá? E, para a mistura de CO2, O2 e C4FN, somente com tanques metálicos. Tá? Isso também tem na GE a mesma coisa, e porque a complexidade dentro dessas câmaras são maiores. Então, essa é a mistura que foi determinada. Tá? E aí, onde não tem extinção de arco, ao invés de o CO2, tem o N2.
porque ele não precisa essa extinção de arco ativa. Então, em barramentos de giz, tá? Isso foi aplicado e já tem 2 exemplos que foi feita uma substituição, tanto pela GE quanto por nós, no Reino Unido, na National Grid, foram retiradas misturas e foram instaladas nos mesmos barramentos, mas onde tem extinção de arco, isso não é possível fazer. Tá? E nós temos, então, hoje, alguns equipamentos que têm a mistura do Ne2O2, tá? A Toshiba tem uma mistura um pouquinho diferente, tá? Que é Ne2O2CO2, com um produto que eles chamam de Aeroxia. Tá? E a Siemens está indo por um caminho que eles fazem o uso de Ne2O2 dentro do compartimento da câmara, mas a interrupção é a vácuo. Então, não é um gás isolante que está fazendo a extinção do arco, são ampolas de vácuo, que são muito aplicadas em disjuntores de média tensão e que agora, então, estão sendo aplicadas em 145 kV, né? Inclusive, na planta de Jundiaí aqui no Brasil, já tem 2 disjuntores desses, né, com interrupção a vácuo. Então, é uma solução diferente do que a aplicação em gás. Então, essas ampolas de vácuo funcionam basicamente como um invólucro, e a interrupção é feita nesse compartimento. Tá? Então, basicamente, são esses temas, a gente vai debater um pouco mais aqui para frente, tá? Mas agora eu peço, então, para o Roger fazer a apresentação dele, se for possível mudar, então, o arquivo do slide, né, para que a gente possa prosseguir. Bom dia. Pode parecer um contrassenso vir falar de SF6 no meio de uma mesa redonda sobre gases alternativos, né? Primeiro, a dúvida, né? Porque a minha participação numa mesa redonda, mas olhando o shape de vocês e o meu, deve ser para tornar a mesa mais redonda, né? Imagino que seja isso. Mas Cortella diz que a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para buscar fazer, então, melhor ainda. Só para contextualizar, qualquer solução que venha a ser disponibilizada pelos grandes players, levando em conta o usuário final, nós, né, as distribuidoras, os players que mexem, põem a mão na massa no sistema elétrico de uma forma mais efetiva, devem pensar em que se tenha toda essa cadeia, todo esse ciclo, e que esse ciclo possa ser ecológico, rastreável, usável, né? Pensando na sustentabilidade como vantagem competitiva, até separei aqui, quem quiser saber da referência bibliográfica depois, peço desculpa por não ter colocado na apresentação. O primeiro ponto ali seria a gente não poluir, né? O segundo ponto, um estágio acima, além de não poluir, dependendo do grau de maturidade, e aí a gente vê a Europa se preocupando muito com a normatização, ao contrário de outros 2 grandes players mundiais da área, e que são os campeões de emissões de SF6, China e Estados Unidos, péssimos exemplos, né? Mas a conformidade legal, inclusive com a Europa, cumpre a questão da não poluição e a conformidade ainda. Mais que isso, a ecoeficiência, você ter uma eficiência no teu processo produtivo que faça com que o teu sistema, além de tudo, faça a finalidade ESG dele, que também gerar lucro, manutenção dos empregos envolvidos com o processo, né? A gestão dos riscos envolvidos com aquele ativo. O SF6 é um ativo ambientalmente perigoso. E se ele é bem tratado, hoje, ele não oferece tantos riscos.
o produto que venha a ser oferecido, ele tem que apresentar as mesmas condições e a mesma qualidade. A gestão, então, da reputação da empresa como um todo e do ciclo de vida do produto. Aqui eu considero a Copel já vencido os ciclos de 1 a 5, né? E passeando entre o 5 e o 6º ciclo aqui, com a ajuda, claro, a parceria da Vegora e da SF6 nos processos que a gente trabalhou. No começo do ano passado, a gente teve que responder um questionário da Dow Jones com relação às métricas de emissão de CO2, quais eram os cuidados, etc. e tal. E isso também motivou nos parceiros, em outros players do sistema elétrico. Parece que esse questionário foi disparado para vários ao mesmo tempo, e a gente acabou participando de uma enquetezinha. Então, vários players. Então, a gente tem aqui respondentes, né, dessa pesquisa. Lógico que eu não vou identificar nenhum deles, a não ser a Copel, mas CEMIG, EDP, CPFL, Enel, Energisa, né, C3E. E, quando a gente estava nesse processo de organizar o ciclo de vida dos equipamentos isolados SF6 na empresa, justamente veio a pergunta para a gente de como nós estamos posicionados no mercado, né? Do ponto de vista de negócio, se a gente exagerar a mão na prevenção e no cuidado, nós podemos inviabilizar o processo e tornar o cuidado ambiental muito maior que os demais e quebrar esse equilíbrio. Mas aí a gente, com a ajuda do Takeda, foi palestrante aqui o ano passado e mais um exército de um estagiário, a gente conseguiu pegar essas respostas todas do questionário, que foi respondido por vários players, respostas não numéricas, né? E fazer, numa matriz de comparação ali, par a par, conseguir posicionar como é que estava, em 3 dimensões, como é que estava posicionada a Copel dentre os outros players. Então, a gente analisou par a par nessa matriz exposição ao risco, obrigado, gastos com a gestão e maturidade. No gráfico de bolhas, aqui a maturidade seria o tamanho da bolha. No eixo horizontal, a exposição ao risco. No vertical, o gasto. Então, como a análise é comparativa, vamos aproveitar a tecnologia aqui. Oi? Bom, como a análise é comparativa, nesse quadrante I é onde a gente tem o menor gasto e menor exposição ao risco. Seria o nosso céu aqui. O quadrante 4 seria o nosso inferno. Gastamos muito no lugar errado e tivemos exposição ao risco. Tá? Posso dizer para vocês que uma empresa que começa com C e a cor é laranja está nesse gráfico. Tá? Então, os processos envolvidos ali no pré-uso. Como você compra esse gás, de onde você compra, onde você estoca, como é que é feita a gestão até chegar na área que aplica, eventualmente, em manutenção. Outro ambiente, a questão do manuseio desse gás. Como é que ele é feito durante a manutenção? Ele está estabelecido, tem normas formais, ali, escritas, para toda a corporação poder consultar e adotar o procedimento correto, né? E, depois de usado esse equipamento, né, como é que é feita a destinação, quais são os caminhos todos que esse gás percorre até o fim do ciclo de vida dele na empresa. Nos agradou saber que a Copel estava numa posição intermediária, comparada com outros players, mas a gente não parou aí. Após esse benchmarking, a gente ainda teve algum investimento. A gente comprou material de detecção por vídeo, que adianta muito você não ter que tirar o equipamento de operação para fazer
a localização da falta, do vazamento. E, poxa vida, seria muito bom que um gás que viesse a substituir, a gente conseguisse ter mecanismos de detecção desses vazamentos. Quais são os critérios para uso? No nosso caso, no caminho do ciclo do SF6, equipamos com novos analisadores de qualidade, formalizamos, juntamos parte do conhecimento do pessoal experiente que tinha na empresa, mais trabalho de pesquisa bibliográfica, mais a revisão do Dr. Paulo, seu Paulo fazendo a revisão para a gente lá, entregamos um manualzinho de instrução técnica procedimentado da aplicação à destinação final, passando por critérios claros de qualidade e o que deveria ser feito para cada condição do gás. E os próximos passos, né? A gente está no processo de usar o gás, mas estava como passos futuros, mas isso aqui acabou se concretizando, a gente acabou contratando, né? Num processo inédito, a reciclagem de um grande volume de gás que a gente tinha lá, de reuso, e completando, então, a primeira parte da nossa proposta, que era fazer esse ciclo verde do gás. Temos outros modelos de negócio que estamos estudando, mas, de qualquer forma, outro ponto importante, a gente sabe muito dos problemas do SF6 na manutenção, hoje. E isso é bom, porque a gente sabe como mitigar, como tratar, como resolver. Os novos gases, a gente precisa da mesma forma. As empresas gostam muito de se posicionar no oceano azul, Blue Ocean, aquela maravilha, né? Só tem ela, só tem aquela tecnologia e ela sabe fazer, é fácil dela vender, porque ninguém vai querer comprar outra, porque só quer aquela. Mas o alimento, os animais que vivem no oceano aberto, vão buscar alimento no mar vermelho, no Sangrento. É onde estão os consumidores, é onde estão os fornecedores. Então, lembrando aqui, já que todo mundo já entregou a idade, hoje, vou terminar entregando a minha, quem lembra de videocassete aqui? Levanta, não, sejam sinceros. Levanta, tem mais gente que lembra aqui, eu sei. O videocassete tinha uma tecnologia muito boa da Sony, patenteada, chamada Betamax. Alguém lembra disso? A tecnologia que se popularizou foi a VHS, que era inferior. Mas é porque a Sony resolveu manter a patente da sua solução. Então, os consumidores vão migrar para a solução que você tenha um mercado mais tranquilo e mais aberto. Então, gente, até agora eu não sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Gente da estatura desses dois aqui e eu no palco falando, né? Baixinho em festa é isso mesmo, só para fazer os grandes brigar. Tá feita a discórdia, vamos para a mesa. Obrigado, Roger. É sempre muito importante a gente ter fabricantes, né, empresas de serviços e consumidores finais, para a gente poder ter uma visão se nós estamos indo todos no caminho certo. Porque o que nós todos estamos buscando aqui é um caminho de sustentabilidade, né, para a preservação do meio ambiente para todos nós, né? Então, acho que isso é um caminho muito importante. Obrigado. Bom, agora nós ficamos abertos a questões da plateia. Por favor. Marim. Muito legal. Cara, é muito enriquecedor. Eu não sou da área do SF6, né? Área de óleo, mas é muito interessante. Eu queria perguntar o seguinte: vocês colocaram ali fluidos alternativos, né? Gases alternativos e tal, um limite para a utilização de novos. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a gente tem muitos equipamentos com SF6. E está se buscando uma alternativa para novos, inclusive substituição do SF6 por outros gases.
E esse gás, o que a gente vai fazer com esses gases que hoje estão instalados, com esse parque todo? Porque ele não pode ser solto. Aliás, agora, qual que é a destinação que se tem por um gás que esses que estão aí operando hoje? Paulo tem a resposta. E tem a empresa para fazer isso. Isso, antes de eu responder, só aproveitar aqui, ele falou que eu trabalhei para eles no manual, né, foi o trabalho mais mole da minha vida. Ele só está sabendo disso agora. Quem mandou o manual era para eu corrigir, já veio pronto, já está bacana para caramba. Eu falei, que maravilha. Mandei de volta, mandei a nota, falei, manda mais. Não, eles fizeram um manual muito bom mesmo. Valeu, parabéns, foi um puta trabalho lá na Copel. E a questão do destino final do SF6 é um negócio gravíssimo, que a gente não está vendo essa discussão em lugar nenhum. Isso já está acontecendo, antes de você tirar o SFC, já está acontecendo isso. Porque as blindadas novas são menores que as antigas. Então, por exemplo, você tinha uma blindada que tinha 1 tonelada de SF6, expirou a vida útil, não vale a pena, aquela coisa do investimento e tal. O cara vai trocar. Então, ela tinha 1 tonelada, ele tira, coloca uma que vem com 600 quilos para a mesma potência, para a mesma coisa. Sobraram 400 quilos de SF6, se faz com isso. Nós, aqui na Vegora, a gente tem tentado se aproximar dos fabricantes de SF6, porque o Brasil não fabrica SF6, portanto, não exporta. Então, só entra. Essa sobra vai ficar aqui dentro. Nós estamos tentando nos aproximar dos fabricantes para sugerir o seguinte: quando você vender o equipamento, não importe gás novo mais. Compre o gás remanufaturado por nós, que a qualidade é a mesma. E aí a gente pode dar destino para esse excesso. Agora, isso ainda não é definitivo, porque na hora que acabar, é um produto estável, como eu falei. Como é que você destrói um troço desse? Aí o cara pensa assim, vamos incinerar, como fizemos com tantas outras coisas, né? PCB, Ascarel. Se você incinerar um gás de flúor, o flúor ataca os refratários de todos os incineradores. Então, você incinera uma vez só, depois tem que construir outro incinerador. Vai incinerar de novo. Ou você bota diluído aos pouquinhos e vai levar 500 anos para queimar o SF6 que está aí no mercado. 500 anos é bobagem, é um chute. Provavelmente 5.000 anos. Então, assim, não existe ainda solução viável para a disposição final do SF6. Isso é um dilema. Eu não sei o que a Europa vai fazer com esse troço todo, mas o regulamento europeu não é para tirar nada de operação, é para não entrar nada com SF6. Mas, de qualquer jeito, assim, esses que vão entrar vão substituir alguma coisa, nem todos serão implantações novas. Essa coisa, quem vai fazer com esse gás? Os europeus falaram, não, tira, e faz o quê? Eles não falaram. Então, assim, isso é um dilema que, por hora, não tem solução viável. A Helena está pesquisando isso. Eu acredito que daqui a uns 2 anos ela traz uma solução. Só enfatizar, pessoal, a ação da Copel, tá, de reciclar, de fazer o reuso, é muito importante, porque tem uma coisa que muitos... a gente vai colocar um disjuntor em campo, leva um cilindro de 40 quilos. Quando a gente vai instalar, a gente não consegue tirar todo o gás de dentro, porque a gente faz a pressurização de um cilindro com pressão muito maior e faz o equilíbrio depois dentro do tanque. Sobra gás. Tem centenas, dezenas, talvez milhares de cilindros no Brasil que não conseguiu tirar, né? Então, muitas concessionárias têm gás sobrando, né? É só manusear, mas tem que contratar gente ou formar gente que saiba manusear, leva tudo, junta num cilindro e faz um uso novamente disso. Não deixa isso. Então, eu já tenho dito isso muito, vocês que podem fazer isso hoje pelas suas empresas e por nós,
tá? Quando comprar um disjuntor, se você puder, não compre gás. Compre o disjuntor. Nós não gostamos de vender gás. O gás é um negócio chato, tem que fazer um processo totalmente diferente. Compra o disjuntor e, se você oferecer um gás com qualidade, ele vai ser suficiente. Então, diminua a sua base instalada, né? E, se você puder, né, compre um gás reciclado. Não precisa ser assim. Então, mas o que acontece? Aquele copy-paste da especificação blá, blá, faz com que muita gente faça isso no automático, né? E não está ajudando todo mundo para o futuro depois. Então, acho que isso é uma ação de agora que dá para fazer. Não sei se você tem um complemento. Da parte da Copel, a gente tem trabalhado também na especificação para que, né, dentro dessa linha de, se for fornecido com gás, o restante é destinação do fornecedor. Ele, pelo menos, leve de volta e reaplique em outras GIs. Porque tinha, sim, um montante grande, tanto que, recentemente, a gente contratou o pessoal da SF6 para reciclar 140 quilos, que é o que a gente tinha levantado, aí apareceram 40 quilos além desses 140. Ninguém ouviu isso, senão a gente vai preso. Apareceu. É estável, mas acho que eles criam. Moléculazinha com moléculazinha, gásinho e tal, fazendo gásinhos novos. Alguma outra questão da audiência, aqui, por favor? Aqui. Desculpa, aqui a gente fica meio... Bom dia, parabéns pela apresentação aí dos trabalhos. Eu tinha feito anotações de duas perguntas, mas o meu amigo da data colou minha pergunta aqui, não sei como. Eu sugiro que depois a gente afaste essas mesas mais aqui, mas aí eu vou fazer a outra. Dentro dessa gama de novos materiais que está sendo propostos, existe algum trabalho que se pensou na questão da compatibilidade desses novos produtos com o próprio SF6 e, no caso de, por exemplo, equipamentos em que você tenha baixado a pressão por uma questão de vazamento, você poder utilizar o complemento com esses novos materiais? Hoje, né, não é possível, né, pelas curvas de rigidez de elétrica que a gente viu ali, pelo comportamento termodinâmico nos equipamentos de nossa fabricação, somente é possível fazer a troca do gás dos gases nos barramentos blindados de GIS, tá? E só de nossa fabricação, porque nós temos os ensaios de tipo em que foi constatado a performance, a rigidez de elétrica e a pressão dentro do barramento, e colocando esse gás novo, ele vai oferecer uma performance semelhante, tá? E isso semelhante é por quê? Porque também ao fazer isso, você tem que trocar os discos de ruptura, tem que trocar os bicos de enchimento, você tem que trocar as válvulas, novos dissecantes, tá? E algumas outras pequenas coisas para poder fazer isso acontecer. E isso só onde não tem a necessidade de interrupção de arco, tá? Onde tiver, hoje não é possível. E, teoricamente, se fosse possível, tá, os equipamentos que estão sendo... A urgência hoje na Europa é conseguir ensaios de tipo, no QEMA, no CHESI, né, desses novos equipamentos que estão entrando. Não tem janela, né, suficiente para todo o portfólio da Hitachi, da GE e da Siemens, né, cumprir para atender todos os níveis de tensão no futuro em breve, né. E só lembrando, a grande maioria do portfólio que todos os fabricantes estão desenvolvendo está em 50 Hz. 60 Hz é um mercado menor que ainda não tem a mesma atrativo para os fabricantes, então isso vai ficar para trás, né. Então, hoje, essa é a visão que o mercado tem do que dá para fazer, e é equipamento novo, sem a troca de gás. Teoricamente seria possível, mas vamos correr em busca de novos produtos, que é mais fácil do que você desenvolver tudo. Oi, Helena. Bom, aproveitar que o público todo está... os especialistas estão ali. A minha questão é mais assim de governo, né? Quais são as políticas
que os órgãos reguladores, mantenedores, eles estão falando sobre esse assunto, sobre essa troca, sobre esse problema do gás SF6, sobre esse futuro que está vindo, né, de substituição. Como que vocês podem atualizar essas informações para a gente, por favor? Helena, só lembrando que esse país regulou o esgoto e os aterros sanitários há pouquíssimo tempo. A maioria das prefeituras não tem nada, né? Então, a Copel, há 4 anos atrás, de uma maneira muito pioneira, lançou um edital da GIS de Vidigal para ser uma GIS isenta de SF6. Infelizmente, não apareceu ninguém, nem nós, nem ninguém, porque a Copel estava tão na frente do negócio, né? E o que aconteceu é que ninguém tinha ensaios de tipo de 60 Hz, né? E nem nós até hoje, nem a GE, nem ninguém. Então, esse mundo está avançando em função de iniciativas de empresas que têm ações na Bolsa, na Dow Jones, né? Tem o SG muito forte. Tá? E outro dia eu fui surpreendido, por exemplo, por uma notícia na Zâmbia, venderam 65 disjuntores isentos de SF6. A Zâmbia, meu Deus do céu, a gente nem sabia que a Zâmbia faz uma coisa assim. É uma empresa de mineração que ela lançou um projeto com busca de sustentabilidade e fez esse investimento, né? Mas, novamente, isso não é do setor elétrico, não é nada, é uma indústria, né? Então, a gente fez alguns contatos com o Ministério antes, então, as preocupações do nosso país e da América Latina, que eu tenho comparado mais agora que eu tenho tendo tido outras experiências, é que nós estamos ainda muito longe de regular, mas as empresas estão avançando muito antes dos governos. Assim, na área regulatória, o Brasil não sabe que a SF6 existe. O governo federal ele tem uma meta de emissão de gases de efeito estufa, controle, zerar a emissão. Não tem uma linha, nenhuma letra sobre o gás SF6, nada. Tem arroto de boi, tem queimada de floresta, tem vassoura varrendo pó, tem o diabo, mas não tem nada de SF6, 000. No mundo, a gente tem 2 modelos. Tem o modelo europeu, que é regulatório. Então, assim, a União Europeia baixou algumas diretrizes, não só com relação à substituição, encerramento de produção, mas também ao manuseio. Então, o manuseio de SF6 na Europa ele é regulado. E o outro modelo é o americano, que não é uma regulação. Foi um pacto feito por adesão. Então, o EPA, a nível federal, emitiu, da mesma maneira, um protocolo de manuseio, utilização, disposição final, e as empresas aderiram ou não, voluntariamente, mas porque lá é diferente, que lá é feito uma Europa, né? São vários estados, então a maioria dos estados já aderiu, as empresas também. O efeito é o mesmo que houve na Europa, né? Agora, aqui não tem nada, do ponto de vista regulatório, nada. As empresas têm tomado a iniciativa, né, como a Copel, de tentar controlar suas emissões, regular seu descarte, tudo isso, mas espontaneamente, né, por outros motivos. De forma assim, bem sarcástica, né? Eles estão preocupados com um problema bem atual, que é o PCB. Agora vai ter a COP30, né? E eu sei que vai ter um grupo, uma representação que eu já comentei ontem, feminina, que vai levar esse assunto da SF6 para lá. Então, vamos ver como, eu não sei, porque a gente está aguardando ainda um convite para participar de discussões desse grupo interno lá, né? Mas a ideia é que agora que alguém falou que existe para a ONS um tal do SF6, entendeu? Então, as mulheres sabem, e aí vamos ver como que isso vai ser levado. Eu estou até curiosa para ver como que isso vai caminhar. Vai nem nada. A situação no Brasil é difícil, muito difícil. Assim. O projeto PCB do governo federal, que ela leu aí no meu currículo, esse currículo está velho, eu trabalhei nesse projeto em 2006. E até hoje, esse projeto que eu ajudei a escrever em 2006 não foi implementado, até hoje.
São 20 anos, que seria a primeira fase. Então, agora estamos chegando no final da primeira fase, que é a eliminação dos estoques. As empresas já fizeram isso há muito tempo. O que resta agora é óleo contaminado, que é importante também. Mas o projeto era para eliminar o Ascarel, que já assumiu há mais de 20 anos. Então, assim, a situação regulatória no Brasil é muito difícil. A produção de legislação, regulamento, tudo é muito difícil no Brasil. Então, do SF6 eu não tenho esperança que saia nada. E, de certa maneira, até é melhor que o mercado se autorregule, né? Porque a gente sai na frente e já resolve as coisas, logo não fica esperando aí a burocracia decidir nada. Se continuar todo mundo seguir o exemplo aqui da Copel, vai ser uma saída muito boa para nós. Acho que, pelo tempo, nós temos ainda uma última pergunta, se nós tivermos a audiência ou alguma colocação. Então, nós agradecemos a oportunidade de colaborar um pouco mais, né? Todos juntos pensamos. Só lembrando, nós estamos na semana, então, das reuniões do Comitê do COBEI, nós, na 10.1, que eu faço parte, né? Agora, o Paulo e a Helena vão coordenar as atividades aqui, e nós precisamos de gente para pensar juntos, né? Então, vieram outras empresas que estavam fora desse circuito, né? Outros estão se manifestando. A Copel, com o Germano, principalmente, sempre esteve presente. Por favor, é um trabalho voluntário, todo mundo puder participar, nós vamos sair do outro lado num momento em breve. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Não, a foto, né? O celular não é muito bom. O modelo também não ajuda. A prudência para tirar foto das celebridades. Vamos sair da frente. É isso, eu falo também. Vocês querem melhor para ficar com medo. Eu fico na escada. Demora muito, eu sim. Da hipóxia. Vai ficar bonito com a projeção. Para ficar bonito, vai ter que fazer Obrigado. Pessoal, agora nós vamos dar prosseguimento aqui. Vamos passar para o momento mais esperado aqui do evento, que é a entrega do prêmio Suzana Martorelli. Como eu falei na abertura, nós aqui da Vegor, nós damos um valor muito grande para esse prêmio. Por quê? O que nós queremos realmente é estimular a participação de todos, a contribuição de todos para o progresso do setor elétrico, né? Ele é importante para todos nós. Então, assim, nós aqui temos muita alegria, ficamos muito contentes quando é um concorrente nosso que é premiado. Por quê? O que importa a gente pensar aqui é que, se o setor cresce como um todo, todo mundo vai ganhar, certo? Vai ser melhor para todos nós. Então, esse prêmio é um estímulo para que todos sigam o exemplo da Suzana Martorelli. Nós tivemos ontem a apresentação de trabalhos por várias pessoas que apresentaram pela primeira vez, outras pela segunda vez, e a gente gostaria que estamos convidando todos que apresentaram trabalho, que têm interesse no setor, que participem mais ainda, que participem do COBEI, que participem do SIGRE, que tragam suas contribuições para que o setor progrida, né? Esse é o espírito do prêmio Suzana Martorelli, que a gente anime as pessoas a seguirem o exemplo da Suzana e levar adiante aqui o progresso de todos nós. Eu vou pedir à Maiara
para apresentar aqui o prêmio. O mecanismo de premiação tem sido o mesmo todos os anos. A gente, alguns meses antes do evento, a gente abre para indicação. Então, pode indicar à vontade, quem você quiser, quem você achar. A gente, de fato, costuma receber bastante indicação, né? E os que têm mais indicações, a gente separa os 3 para coloca num processo de votação via Google, que é um processo que você clica lá e deixa seu voto lá eletrônico, né? De fato, o que tem, assim, notícia boa é que tem tido cada vez mais indicação, isso é muito bom. E depois, na segunda fase, os 3 mais indicados, o pessoal vota online e a gente, o que tiver mais voto, a gente entrega o prêmio. Eu queria pedir a Mayara para apresentar os resultados e o vencedor desse ano aí. Apresento, sim. Então, a gente está, como o Paulo falou, o prêmio são feitos em 2 etapas, né? Primeiro as indicações e depois a votação. Nós estamos na 7ª edição e eu vou pedir para ele colocar aqui. Esse foi o ano que a gente teve mais votação, teve muita gente votando. Então, a gente teve 1.562 votos e a vencedora desse ano é a Paula Tassimi. Eu quero pedir para a Helena e o Paulo, por gentileza. Pode subir aqui também, Paulo? Obrigada. Para a gente poder entregar o prêmio. Nossa, gente, tô até com vergonha, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Paulo. Muito bom. Imagina. Gente, eu tô até com vergonha de estar aqui. Agora a Paula tem que fazer um discurso, né? Paulo, fica aqui. Ela quer tirar foto, para você mostrar seu brinde. Me dá o... Opa. Me dá esse? Sim. Pode vir um pouquinho só para a gente sair do palco. Um pouquinho para lá, Paulo. Isso. Obrigada, gente. Agora pode. Que legal, Tô até emocionada, né, de estar aqui, muito agradecida. Isso para mim significa muito, né? É um marco na minha carreira profissional e significa que está dando certo o que eu estou fazendo, né? Eu participo do COBEI, com vários colegas aqui, né? Pessoas especialistas também, que eu me inspiro, né? A Helena, me inspiro muito nela também, e todos os meus colegas que estão aqui, tem a Tati, a Nick, que trabalha comigo também, e significa muito, porque é um marco na minha carreira, né? Eu comecei na Siemens há 21 anos atrás, sem experiência nenhuma na área de energia, né? Na área de transformadores, e fui construindo minha carreira aos poucos, com as experiências positivas e negativas. Eu falo, inclusive para quem trabalha comigo, que a gente aprende muito com as falhas, né? E é uma oportunidade da gente aprender coisas novas. E trabalhar numa fábrica de transformadores, para mim, que é a Siemens Energy, né, que hoje eu trabalho, é muito gratificante, porque a gente consegue ver o início da construção desse equipamento, que é um equipamento muito importante para todo mundo, né, na transmissão, na geração de energia, e ver esse equipamento sendo construído, cada partezinha dentro do transformador, o papel, como isso é manual, como isso é lindo, né, de ver construindo, e a interação dos materiais com o óleo. Então, assim, é um aprendizado que a gente vai construindo ao longo do tempo, e é bom inspirar as pessoas novas, né, com um pouco aí de conhecimento. O que eu falo sempre para quem trabalha comigo, os mais novos também, é que a gente nunca para de aprender, né? Então, isso
que está acontecendo aqui é muito importante também, essa troca técnica que a gente tem. Nós não somos concorrentes aqui, nós somos especialistas, nós somos profissionais que um depende do outro para o crescimento do setor. Então, agradeço a Vigor, agradeço aonde eu trabalho, a Siemens Energy e a todos os meus colegas, porque a carreira a gente não faz sozinho, né? A gente sempre faz com o outro do lado, com essa troca de experiência. Então, esse prêmio não é só meu, é de todos que participaram. Eu nem vou citar nomes aqui, porque não quero ser injusta, mas desde quando eu comecei na minha carreira profissional até agora, a cada pessoa que me ensinou um pouquinho, que pegou na minha mão, que está indo comigo até hoje. E agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Muito feliz. Obrigada, Paula. Nós que agradecemos, Paula. É merecido, Paula. A Suzana Martonelli falou que ela vai mandar um vídeo, né? Vai gravar um vídeo e vai mandar para a gente e a gente vai encaminhar para você depois, tá? Nossa, eu agradeço. Uma homenagem. Uma e temos honra. uma pequena lembrança para você também, Obrigada, além da placa. Obrigada. Então. Nossa, pequena. As amostras agora. Vou levar umas amostras. Obrigada. Que isso, amada. Parabéns, tá bom? Você merece. Parabéns para a Paula. Nossa, vou chegar cheia. No aeroporto aqui carregada de coisa. Parabéns para a Paula, prêmio merecido. Esperamos tê-la sempre aqui conosco. Bom, pessoal, pode tirar aí o resultado da votação. Nós temos aqui, esse ano, nós temos uma outra homenagem especial aí, muito importante, porque a nossa área aqui, eu estou falando agora mais especificamente da área do pessoal de isolantes, pessoal de laboratório, né? Nós temos algumas pessoas que contribuíram definitivamente para o início dessa área, né? Estou falando de gente que começou a investir nesse trabalho quando ele ainda não era exatamente reconhecido por todo mundo, né? A gente tinha que, naquela época, ir metendo o pé na porta e fazendo as coisas e tentando provar o valor do nosso trabalho para o setor como um todo, né? Então, eu tenho aqui alguns convidados que eu queria chamar aqui para cima, porque hoje nós temos uma homenagem especial para uma pessoa muito importante do setor, que é uma das primeiras pessoas a investir nessa área, a acreditar no trabalho do laboratório para o setor elétrico, uma das primeiras pessoas que investiu sua vida, seu dinheiro nesse negócio, e está até hoje aí conosco, contribuindo, né, decisivamente para o nosso sucesso. Sem ele, o setor não seria o que é. Então, a gente queria fazer uma homenagem especial hoje para o nosso amigo Arre, que está aqui conosco hoje. Vocês não sabiam, estão sabendo agora. Essa aqui é a família do Arre. A esposa e filhos que vieram aqui conosco. Nós temos aqui para o... Eu queria pedir ao André que desse uma subidinha aqui também. O André tem sido um colaborador do Arre também há muito tempo, uma pessoa... Então, eu queria que você entregasse aí uma homenagem singela para o Arre que nós fizemos aqui.
Parabéns. Se você quiser falar alguma coisa, o microfone é seu. Não sei se eu vou conseguir dizer alguma coisa, mas obrigado. É sacanagem porque mês passado eu tive um infarto. Então, estou me segurando aqui. Não sei se não vou ter que ir para o hospital daqui a pouco. Eu não esperava isso aí de jeito nenhum. E obrigado a todos. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos pelo seu trabalho aí a vida toda aí conosco. Muito obrigado. O pessoal do Isoman aqui preparou mais alguns. Mais um presentinho para você. Pronto, onde que vai levar isso? Ah, sim. É bom, né? Deu tudo certo? Pronto. Pronto, obrigada, gente. Muito obrigado, Arri, por tudo, pelo seu trabalho, pelo setor. Em nome do setor todo, eu agradeço. Muito obrigado. Esteja sempre conosco. Agora, o mais importante vem agora, que tem um vídeo que o pessoal fez em homenagem ao Arri, que nós vamos passar agora. Muito obrigado, Arri. Parabéns, muito obrigado. Agora nós vamos passar para a fase final aqui do nosso evento. Nós vamos passar para a última parte do evento aqui, que é o sorteio dos brindes. Nós vamos sortear aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio isento, né? Assim, sem marmelada. Agora, se eu não ganhar nada, vai ter. Depois.
Quem vai sortear? Ali em cima? Para nem subir. A gente só obedece ali, ó, Paulo. É para subir aqui, Não, mas ó, quem Paulo. vai... Eu não vou sortear. Eu sei lá, eu sorteio um. Tá só um, não? É só quem está presente vai levar. Se a pessoa não estiver presente, a gente vai pegar outro papelzinho, tá? Não dá para receber por procuração. Só ouvir. É da Taesa e é a Débora. Não, pega ali, acho que, né? Não sei se pega aqui, então faz. Quer subir ali para tirar foto? Ai, que bonitinho. Ela vai sorteando aí, já está. Essa de gin. Esse é um brinde de gin, né? Um kit de gin. É chique, né? Bora abrir já. Essa é boa. Ah, meu Deus. Tcharanã. Esse é da Bri. É o Roger. Esse é de quê? Quer saber? Parabéns, tá? Esse é o kit de café. Esse é de café, então. Ai, meu Deus do céu. Acho que aqui tem 2. Aquele lá não conta, então. Volta para lá. Esse aqui é bem legal. É da MR e é o Maurício. Viu só? Não, é que você não sabe que todos os premiados têm que patrocinar ano que vem. Mas a gente vai contar depois. Sortudo, hein? Esse de que é? Esse é de cachaça. Esse de cachaça. Esse estou, como fala a Débora. Olha esse cara vermelhinho, agora é o último é de quê? De chocolate. Tananã. Tem que ser uma mulher agora, gente. Se não for, eu vou pegar outro. É da Copel. Ai, ai, ai. Quem será? É o Takeda. Parabéns. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Ano que vem a gente pode ter mais prêmios, né, Paulo? Mais prêmios. Mais prêmios. Mais opções de... Vai ter problema lá depois, lá na empresa. Saber quem tirou meu nome do meu papelzinho. Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso momento final, aqui, de encerramento. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a todos os nossos patrocinadores. Então, assim, sem o patrocínio, a gente não consegue fazer o evento com a qualidade que a gente teve esse ano. Foi um evento que eu acredito que foi muito bom, a participação de todos foi muito boa. Então, assim, muito obrigado à CS Laboio. Obrigado à ARRE mais uma vez por ser patrocinadora, além de tudo, né? A Conlíder, a Starved, a WPA, a Ucraft, a Trafocare e a Liquidtech. Muito obrigado a vocês todos. Esperamos que vocês patrocinem novamente no ano que vem. E o pessoal que não patrocinou, não vou nem dizer o nome assim, da Data Engenharia,
da Megger, da MR, não vou falar esse nome, mas está convidado a patrocinar no ano que vem, para a gente fazer um evento ainda maior no ano que vem. Vamos ter várias novidades. Setembro de 2026. Ela vai projetar agora já as informações, é para o ano que vem. Estaremos aí de volta. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da Avegor, que fez a organização do evento. Esse evento não... Esse evento a gente não contrata organizadora, não contrata recepcionista, não contrata nada. O evento é organizado pela Maiara. Muito obrigado, Maiara. Maiara, muito obrigada. Pela Fátima. E todo o pessoal da empresa que participou, nosso pessoal do comercial, a Débora, a Priscila, o Ricardo, o nosso calouro, o pessoal da contagem de tempo, que esse ano foi implacável. É que só o apresentador que vê que tem uma arma ali embaixo, tem uma AK-47 embaixo da mesa. Quando ele levanta o 0, aparece ali o cano da arma, aí o cara para. Então, assim... Então, queria agradecer muito ao pessoal da Avegor pela participação na organização do evento. Muito obrigado a vocês todos. E esperamos vê-los todos no ano que vem, com os novos patrocinadores. Já vai colocar? Já está aqui, 3 e 4 de setembro, em Curitiba, no Hotel Mabu, nesse mesmo hotel. Né? E já temos os patrocínios já estão também prontos, né? A carta de... Isso aí. De cotas, né? Todos então, sejam bem-vindos ao 18º Exomar. É isso aí, muito obrigada. A gente vai fazer uma... Obrigado e até lá. A gente convida todo mundo, junto com a Ar e a família deles, aí para tirar uma foto geral, todo mundo de novo, né? Para darmos como encerrado esse evento. E tem a visita hoje à tarde, tá, gente? Vou passar para a Maiara. O pessoal que... O pessoal que vai na visita, depois eu vou procurar cada um para confirmar e explicar certinho como vai acontecer, tá bem?